Bom, pessoal, no último vídeo, último ou penúltimo vídeo, não me lembro ao certo, na aula passada, nós discutimos um pouco daquele trinômio sagrado que mostrava a relação entre escopo, tempo, custo e depois da evolução dele para a qualidade. Então eu decidi trazer para vocês um estudo super interessante que está num livro de medição e análise chamado Five Core Metrics, que discute um pouco do trade-off ou do balanceamento entre as variáveis de tempo e de esforço. Tá? Esse estudo ele mostra basicamente que para um conjunto de projetos de um mesmo tamanho, existem regiões que são chamadas de regiões impossíveis e regiões impraticáveis. Isso significa o seguinte, que para um projeto de um determinado tamanho, é impossível finalizá-lo dentro de um prazo muito curto, de um prazo, por exemplo, menor do que 4 meses. Isso acontece em função da necessidade de colocar muito mais pessoas no projeto e daquela questão que eu coloquei para vocês da natureza sequencial de algumas atividades, né, e daquela lei dos retornos decrescentes, que eu acho que eu já devo ter discutido nessa disciplina, né? É aquela lei que eu falei para vocês que eu sempre uso a analogia de que 3 mulheres não podem gerar um filho em 3 meses, né? Não é possível que uma única gestação seja paralelizada e que cada mulher gere uma parte de um filho durante 3 meses e no final de 3 meses nós tenhamos um bebê saudável, né? Isso é impossível, tá? E a região do impraticável é no qual você tem um projeto que você coloca poucas pessoas trabalhando nele, mas você alonga tanto o prazo para execução dele que o projeto pode se tornar obsoleto antes mesmo de ser entregue. Bom, esse gráfico é bem genérico, eu vou mostrar para vocês alguns resultados dessa pesquisa, tá? Algumas inferências que eu acabei fazendo antecipadamente com base nesse gráfico. Bom, então o primeiro gráfico é o trade-off entre tempo e esforço, né? Então, quer dizer, como eu falei para vocês, existia uma região do impossível e existia uma região do impraticável. E aí existia uma região ótima, que é a região do trade-off, onde você deve tentar fechar o projeto. Isso aqui é meio genérico, é muito difícil de ser aplicado num projeto real. Mas a primeira inferência que a gente pode se fazer é que existe uma região impossível no desenvolvimento de um software no qual existe um tempo mínimo de desenvolvimento denominado impossível, menos do que esse tempo é impossível. Isso acontece por quê? Porque o aumento da quantidade de recursos na equipe não representa ganho de produção considerável. De novo, é aquela lei dos retornos decrescentes, né? E os custos do projeto tendem a aumentar exponencialmente quando você começa a colocar muita gente num projeto para executar esse projeto num período de tempo menor. Então, se o prazo é uma restrição, existem outras alternativas além de colocar um monte de pessoas, mais profissionais de maneira caótica, né, de maneira não planejada. Entre as opções que você tem, se a restrição é um prazo, você pode negociar a redução do escopo do projeto e a consequência seria uma redução no prazo e também no custo do projeto, tentar utilizar alguma solução de componente de software, né, reutilização, framework, etc., ou tentar aumentar a produtividade do processo, que também é meio complicada. Talvez se você tirar alguma atividade de garantia da qualidade, que pode ser uma faca de dois gumes, então aí você entra num campo mais obscuro. Talvez a melhor opção aí, a melhor alternativa seja negociar a redução do escopo, tendo em vista que normalmente os requisitos de um projeto são priorizados junto do cliente. Tá? Existe uma atribuição de prioridade nos requisitos justamente para poder reduzir o escopo caso seja necessário em função de uma restrição de prazo. A segunda inferência é a região do impraticável. Existe um tempo máximo para o desenvolvimento de um software também. Caso você ultrapasse esse tempo máximo, aumenta a probabilidade que a concorrência ganhe o contrato por propor um prazo menor, ou o tempo requisitado pode tornar a solução inviável às necessidades de negócio, ou seja, o software pode se tornar obsoleto antes mesmo dele ser entregue ao cliente. Então, o tempo máximo, e essa é uma outra inferência, né?
o tempo máximo produz uma diminuição de custo muito pequena em relação à região de trade-off, que é aquela região central na qual eu disse que você precisava fechar o projeto. E aí existe uma terceira inferência, trade-off ainda sobre tempo e esforço, que a região do gráfico entre a região do impossível e impraticável, que é a região sugerida aí, para planejar o projeto, nela o valor do contrato deve se basear na análise dessa região. Então, quer dizer, sugere-se que utilize essa região. A restrição de tempo mais agressiva resultarão em contratos muito caros e não são aconselhados. Tá? A quarta inferência de trade-off entre tempo e defeito, agora a gente colocou uma outra variável, né? Existe uma relação análoga entre tempo e defeito nessa região de trade-off. A taxa de defeitos é aceitável na região de trade-off, que é a região central, mas o número de defeitos é máximo quando o tempo é mínimo. Né? Isso é uma consequência direta. A pressa é inimiga da perfeição, já diz o ditado. Né? E o número de defeitos é mínimo quando o tempo é máximo, mas você acaba trabalhando numa região impraticável no sentido daquilo que eu falei para você, que o software pode se tornar obsoleto. Então é importante trabalhar longe dos extremos, nem um prazo tão longo, nem um prazo tão curto. A quinta inferência diz que o menor é melhor. Então aquele gráfico lá, ele mostra que, na verdade é um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele mostra que projetos com pequenas equipes sobre um longo período de tempo é melhor do que uma equipe grande sobre um pequeno período de tempo. Entre os efeitos de uma grande equipe executando um projeto num curto prazo estão a tendência a ter um maior índice de defeitos, maior esforço para a construção de um mesmo conjunto de funcionalidades em função, muitas vezes, de ociosidade da equipe, tá? E o maior custo do projeto, ok? Então, os pontos críticos do gráfico estão aqui, região do impossível, a região do impraticável e a região no qual deve se desenvolver os projetos. Esse estudo que eu mostrei para vocês foi baseado num conjunto de empresas americanas que executaram centenas de projetos, talvez milhares, eu não me lembro ao certo. E quem tiver mais interesse em ler isso aí, pode procurar pelo livro 5 Core Metrics, que essa é a referência para esse estudo, ok? Então, por que eu coloquei essa reflexão aí a respeito desse trade-off? Porque eu queria saber se os projetos descritos nos exercícios anteriores, se o prazo e o orçamento, se você executou só projeto acadêmico dentro da universidade, se o prazo repassado como restrição ao projeto foi adequado. Se o tamanho da equipe dos projetos foi adequado também, ou se o projeto falhou em função do tamanho, uma equipe muito grande, uma equipe muito pequena. Né? Eu costumo sugerir que os projetos da universidade sejam desenvolvidos com equipes de até 4, no máximo 5 pessoas. Eu acho que mais que isso causa problema para o projeto. E eu queria que vocês tentassem responder por que uma pequena equipe pode ser mais produtiva que uma grande equipe e por que uma restrição muito agressiva de prazo pode prejudicar a execução do projeto e quais problemas podem ocorrer nesses projetos que têm restrições de prazo muito curtas. Então finalizamos esse vídeo por aqui e vocês já têm o exercício para fazer. Até a próxima.